sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar, campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Com várias ações em reconstrução, e aí vamos fazer uma próxima reunião, muita brevidade, dentro de 15 dias, 3 semanas, para poder apresentar isso, então, de uma forma organizada a este Conselho e já organizar as primeiras provocações, os inputs, as demandas que entidades tenham sobre as ações do governo, de forma a podermos usar o Conselho também como fórum de debates, de alternativas. Então é isso, como Conselho que vai se propor a promover debates, a interação com o governo, e é o fórum onde o governo vai procurar também apresentar de forma clara, objetiva, as suas linhas de ação para buscar uma segurança maior da sua atuação. Você não tem um limite orçamentário, assim, 10 bilhões, 5 bilhões, 100 mil? É ainda precipitado dizer isso, né? Porque se você, como eu disse, resiliência para o Estado é ter desde os sistemas de proteção, as intervenções que sejam possíveis em termos de dragagens, de rios, de obras viárias que precisam ser feitas considerando alternativas. Quando a gente perdeu uma determinada estrada, se teve que viabilizar uma alternativa em estradas vicinais, estradas municipais, pontes que, sendo levadas, deixaram comunidades isoladas, precisa ter alternativa. Então não é só reconstruir o que se perdeu, é construir novos que possam ser alternativas ao sistema rodoviário existente. Quando a 116 ficou bloqueada, precisa viabilizar, quem sabe, uma alternativa como a ERS 010 se propõe a ser. Tudo isso gera um custo multibilionário. Mas o ponto objetivo não é porque é multibilionário que não deva ser sonhado e planejado. O Estado tem que planejar, ter esses planos na mesa, organizar a prioridade e ir ao longo do tempo executando. É precipitado ainda falar em que valor que a gente pode alcançar. Mas uma coisa é certa, todos os projetos e planos que se relacionem com resiliência, ou seja, a capacidade de suportar as pressões que novos eventos climáticos possam trazer ao Rio Grande do Sul, todas as ações visando resiliência que sejam necessárias serem feitas, precisam estar incorporadas no plano do Estado e, de acordo com a ordem de prioridades, vão sendo executadas de acordo com a disponibilidade de recursos. Recursos esses devem ser buscados, não apenas pelas receitas próprias do Estado e das operações de crédito possíveis, mas também junto ao governo federal, naturalmente, que é quem tem um cofre mais robusto e que tem também a obrigação de investir em resiliência. Essa participação das instituições privadas, do setor privado, para angariar esses recursos também? Não, você viabilizar os recursos aqui em todas as frentes. Bom, existe muita disposição do setor privado também de apoiar. Ele tem um limite de alcance, né? Mas inclusive na Secretaria de Reconstrução Gaúcha, a gente tem uma subsecretaria que a gente chama de inteligência mercadológica, que faz análise de todas as oportunidades de viabilização de recursos, seja por ações do governo via parcerias público-privadas, operações financeiras de crédito que o Estado busque, né, junto às instituições financeiras, ou seja, pela disposição, pela disponibilidade do setor privado de se engajar, que tem uma limitação maior, embora haja muito recurso disponível nisso também, mas a gente está falando aqui de planos de muitos bilhões de reais para o Estado. Naturalmente existe disposição aqui e ali de 10 milhões de reais, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 500 milhões de reais que se viabilizam junto à iniciativa privada em termos de doações para construção de moradia, construção de escola, o que for, é muito importante e muito relevante. Mas o alcance do que o poder público pode ter e deve ter, né, é multibilionário, então a gente vai ter que conciliar essas várias ações. Fernando, esse filtro, porque
pode vir aí aspirações megalomaníacas, intangíveis, né? A partir do momento que você tem 160 conselheiros, representações de todas as espécies, né? De todos os setores da sociedade. Então, como é que vai se dar esse filtro para fazer realmente o que é importante, o que pode ser feito? O senhor falou ali, vamos sonhar grande, né? Não tem... Assim, o Conselho, ele é um canal aberto para haver interação de várias, como eu disse, formas de enxergar o mundo, né? As pessoas com a sua vivência, com a sua forma de trabalhar, nos segmentos em que atuam, elas têm um ponto de vista sobre as coisas. O importante é que haja espaço para que elas se manifestem, tragam isso. Você tem aqui desde lideranças empresariais a movimentos sociais, passando por grupos representativos de parcelas da sociedade, da comunidade indígena, de LGBT, você tem o setor público naturalmente também representado. Você tem todas as formas de pensar e ver o mundo aqui. Isso tudo pode ser trazido para o debate, interfere na forma como o governo vai enxergar também os temas, ao perceber de uma forma mais clara como é que alguém está sentindo as ações do governo ou a falta de ação do governo, para poder ajustar o leme, né, na direção que atenda também essas demandas. Agora, é claro, tem um limite de capacidade orçamentária e tudo mais. Eu acho que você vai ter o debate aqui todo dentro. Naturalmente, você tem instituições legitimadas pelo voto popular, desde a Assembleia Legislativa e o governo, para fazer a condução numa ordem de prioridade no que vai atingir mais a sociedade. Mas o importante é que haja sempre o acompanhamento da sociedade, como o Conselho se propõe a fazer. Bom, só para complementar a resposta do governador aqui, Fábio, o Conselho tem um fluxo de trabalho, um método, né? Que eu apresentei ali. Então, veja bem, tu tem a entrada da demanda, seja ela qual for, o conselheiro tem tarefa de trazer, não são pessoas físicas, né? Exato. São representações de setores da sociedade. Setores que têm lobbies fortes também. Tem setores que têm seus interesses próprios. Perfeito. Que podem vir a não ser simétricos com o que o governo deseja fazer. Bom, é normal que eventualmente possamos ter divergência, mas ao mesmo tempo muita convergência, tenho certeza. Então, para que isso seja triado, nós temos as câmaras temáticas. Então, a Secretaria Executiva recebe isso e distribui para as câmaras temáticas. Cada câmara tem um eixo de trabalho, economia, agricultura, cultura, educação, saúde, etc, 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 onde os secretários de Estado vão estar lá e também os conselheiros que têm aderência ao tema e, eventualmente, convidados que, eventualmente, precisem reforçar esses debates. Essas câmaras têm como função, primeiro, fazer uma triagem, uma admissibilidade, uma análise de cada pleito e também fomentar debates que eventualmente possam abranger até mais entidades além das que estão representadas no Conselho. E posteriormente você tem um comitê executivo. Então passou pela Câmara Temática, vai ter um comitê executivo. Esse comitê é que vai, então, finalizar essa triagem para que o governador, então, decida. O senhor, Casa Civil, o comitê, exatamente, é um grupo de secretários, o vice-governador, o PGE, para que a gente possa, depois da Câmara Temática ter admitido ou não, é o último filtro, porque o governo diga, não, isso aqui realmente é muito pertinente, né? Ou casa contra a missão, ou eventualmente tem que ser encaminhado para outro órgão, e nós vamos dar encaminhamento ou para dentro do governo do Estado, né, com a anuência do governador, ou eventualmente para o governo federal, para prefeituras, para setores da sociedade, concessionárias, né, de serviços públicos que eventualmente têm que ser acionadas para isso. Então tem um filtro muito bem elaborado ali que vai poder... O critério é interesse público, afinidade com a pauta, que nós estamos falando da reconstrução, eventualmente a questão da capacidade de execução também, simetria com a linha, né, de atuação do governo e também capacidade, né, a eficiência da proposta, a capacidade de execução, que vão ser analisadas vão ter membros do governo e da sociedade nas câmaras temáticas e posteriormente um comitê executivo que, como já diz o nome, executa o encaminhamento, né, de cada uma dessas demandas. E eventualmente vai ter demanda arquivada, né, porque isso também é do jogo, né, também é do processo, você não admitir alguma demanda que eventualmente não tenha correlação com ou aderência, não é, com as questões. Nós vamos ter o plenário que sempre vai estar acompanhando cada uma dessas questões com um dashboard que nós vamos lançar nos próximos dias, onde tudo vai estar lançado ali para que a gente possa acompanhar. Só para encerrar, essa reconstrução imediata, governador, que o senhor fala, é 6 meses, dá para dizer? Não, eu sei que todo mundo fica aflito querendo prazo, na verdade, para cada. Tem diversas
ações em curso. Então, hoje eu dei ordem de início para fazer a obra da RS 129 em Mussum, um trecho que desbarrancou 45 metros de profundidade, 100 metros de extensão, uma obra que é complexa. Imagina só, essa recuperação custa 9 milhões de reais nesse trecho, lá na RS 129. Ordem de início emitida, máquinas já em campo, a gente espera que em 2 a 3 meses esteja refeito lá. Então isso é reconstrução de um item. Você tem moradias para as quais estão sendo dado início de execução pelo Estado diretamente, você tem linhas de crédito que já estão sendo oferecidas. Então estão muitas as frentes já em campo. Agora, quando a gente fala sobre resiliência mais ampla, isso são obras mais complexas, né? Os sistemas hoje de proteção estão sob a responsabilidade dos municípios, né? O muro em Porto Alegre, os diques em Canoas, enfim, a governança que venha eventualmente até a substituir isso e que venha a trazer a participação do Estado, ela também precisa ser definida e leva um tempo, ela tem uma certa complexidade para ser construída. Mas o importante é estamos trabalhando para que seja a volta à vida ao normal para todos o mais rápido possível, ainda que em algumas áreas isso envolva algum tipo de solução emergencial, né? Claro que a obra física sempre é a que mais é observada, né? Um exemplo disso em obra concreta física está nas estradas, quando, por exemplo, na RS 287, que já está totalmente reconectada com alguns trechos com intervenções emergenciais, seja com desvio, seja com ponte do Exército, mas que está totalmente reconectada até que você tenha, ao longo de 6 meses a 1 ano, as obras mais complexas sendo executadas. Então, ao longo do tempo, a gente vai cada vez mais trazendo essa vida de volta ao normal para a sociedade gaúcha e, paralelamente, constituindo essa resiliência a partir de estudos técnicos, né? Porque a gente está buscando ali o apoio dos holandeses, por exemplo, especialistas locais, institutos e universidades que comporão o nosso comitê científico, que vão ajudar também a fazer a leitura mais técnica sobre projetos de contenção de cheias, enfim, porque todos eles são muito custosos e na hora que você vai desembolsar tem que ter uma certeza muito clara sobre aquela solução como a solução mais adequada, e por isso a gente vai socorrer muito desses especialistas, e aí são obras maiores que levam mais tempo também. Então a gente tem que ter essa clareza que existem ações no curto prazo, no curtíssimo prazo já em campo, no curto prazo, médio e longo prazo.